Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. E na reflexão de hoje, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de vitimização. Vitimização? Sim. Quantas e quantas vezes as pessoas se vitimizam? Aliás, nós estamos vivendo numa sociedade que parece-me que cada vez mais cria pessoas que se vitimizam. Sabe, eu não sei o que está acontecendo. Eu não estou entendendo o porquê desse processo de vitimização tão constante na sociedade atual. Vocês têm notado isso? Veja bem, gente, se você escolheu o caminho errado, e muitas vezes nós podemos escolher o caminho errado. Gente, quantas vezes eu disse aqui no canal, por exemplo, que a vida é feita de escolhas, certo? O Criador nos dotou de razão, racionalidade, justamente porque, diferentemente de todos os animais, o homem é aquele dotado de razão no sentido de eu tenho consciência. Os animais não têm consciência, ok? Não é? Já comentei isso em vários vídeos aqui. O homem tem consciência das coisas. O animal ele é condicionado pelo instinto. Então, ele é condicionado a agir de determinada maneira. Agora, nós não. Só que, por vezes, a sociedade nos condiciona. A sociedade nos condiciona a agir de determinada maneira. Não é o instinto. São as regras sociais, o que eu acredito que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, o que os outros vão dizer, o que vão pensar de mim se eu não casar, o que vão falar de mim se eu ficar para a titia, o que vão falar de mim se eu for homem solteiro com 40 anos, vão falar que eu sou viado. A mulher solteira com 40 anos ficou para titia, o relógio biológico encerrou, então agora essa daí, coitada, judiação, todas as minhas amigas estão casadas, eu sou uma fracassada e assim por diante. Então, não somos condicionados pelo instinto, mas somos condicionados pela mão invisível e pela pressão da sociedade que nos condiciona a agir de determinada maneira e por isso que, por vezes, nos coloca em determinadas enrascadas emocionais seríssimas. Ou seja, concluindo meu raciocínio, nós temos consciência e, justamente porque temos a razão faz com que tenhamos consciência. A consciência é o que possibilitou que o Criador nos dotasse, portanto, com o livre-arbítrio, certo? Por que o Criador nos dotou com o livre-arbítrio? Justamente porque nós temos consciência. É a nossa consciência. Ele não vai, o divino Criador não vai aparecer aqui e simplesmente vai me segurar. Não, você não vai matar a outra pessoa. Não, você não vai estuprar aquela criança, seu estuprador. Nojento. Asqueroso. Você não vai fazer isso. O Divino Criador não vai fazer isso. Por quê? Porque ele dotou o ser humano de razão, de consciência e justamente colocou o quê? A liberdade, o livre-arbítrio. Ou seja, eu sou responsável pelas minhas escolhas. E automaticamente terei que arcar com as consequências das escolhas empreendidas. Agora, vivemos também, portanto, nesta sociedade onde as pessoas não querem escolher. Vocês já notaram isso? As pessoas não querem escolher. Por isso que canais, por exemplo, aqui no próprio YouTube, que oferecem receitas prontas, que oferecem
passo a passo de como a pessoa deve agir tem muito mais inscritos que o meu, certo? Por quê? Porque é mais fácil você falar para a pessoa, você tem que fazer assim, assim, assim. A pessoa, ela sente que ela não tem que escolher. Consequentemente, se algo der errado, a culpa não foi minha, a culpa foi do cara que mandou eu fazer isso, isso e isso. Então, eu não assumo, eu sempre me vitimizo. Ah, também você tem que ver que eu segui aquele cara que falou para eu fazer isso, que falou para eu fazer aquilo. Não, pera lá. O cara pode ter falado, mas quem decidiu o que ia fazer fui eu. A decisão é minha. A palavra final é minha. Então, precisamos ter consciência disso. A vida é feita de escolhas. Sempre estaremos diante delas e sempre teremos que nos posicionarmos diante delas. Ou seja, muitas destas escolhas que nós faremos, depois nós perceberemos que foram escolhas erradas. É ou não é? Hein, gente? Quantas e quantas vezes você, eu, nós fizemos uma determinada escolha num determinado momento e depois nos arrependemos. Percebemos, né? Meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Por que eu fui fazer isso? Onde que eu estava com a cabeça? Então, cara, para. Não fique se culpando ou sentindo pena de si mesmo se você escolheu o caminho errado. Dê a volta. Entenda que naquele determinado momento, você escolheu aquilo porque você, naquele momento, dispunha dos critérios ou não dispunha de critérios suficientes, você ignorava muitos aspectos. Então, eu dispunha de alguns critérios e acreditava, ou eu, na verdade, não dispunha. Eu desconhecia, eu ignorava muitos aspectos. Ou seja, olha lá, eu era imaturo. Você está entendendo? Quantas burradas nós fizemos, ou seja, escolhas erradas, justamente por causa da nossa imaturidade. E o que caracterizava a imaturidade naquele período? A ignorância. Ignorância no sentido, eu ignorava tantos fatos que hoje eu conheço, mas naquela época eu desconhecia. E justamente por desconhecê-los, eu acabei agindo de determinada maneira. Então agora eu não posso ficar me vitimizando. Eu não posso ficar sentindo pena de mim mesmo. Está na hora de eu dar a volta. Está na hora, então, agora, sabe, de eu seguir, de eu tocar o barco. Eu reconheço os meus erros, mas eu sigo a partir deles, ao invés de ficar debaixo deles. Nunca se esqueça disso. Inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram. E claro, lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações de gravação privada, o meu site, dos meus livros, do treinamento. Dá uma boa conferida aqui para você ver todo o material que tem aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.